Pessoal, bora construir? Segunda aulinha da nossa sequência, da nossa trilha, né? Para quem está pensando em construir, que é a parte de quanto de recursos que eu preciso, né? Aula passada a gente falou do planejamento, né? Falando na aula, o professor costuma falar, não repara não, tá? Mas estou aqui na minha sala, organizei aqui porque eu quero usar o computador, mostrar minha tela, ser bem prático, bem certinho aqui para todo mundo aí que quer construir, fazer seu planejamento, tá? Essa aula é muito importante, a gente falar de custo. Quanto você precisa para construir sua casa? Quanto você precisa de recurso próprio? Quanto você precisa de recurso financiado, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Na verdade, a gente vai falar não do planejamento do financiamento, e sim do custo da obra, né? Que envolve a sua construção aí, tá? Bom, então bora construir. Preparei aqui todo um esquema aqui para ficar bem fácil a gente conseguir transmitir conhecimento para vocês. Então bora lá. Preparei aquele slide, né? Bora construir. E aí a gente vai falar da aula hoje de quanto de recursos que eu preciso, né? Então bora lá. Bom, estimar custo de obra. Isso é assim, gente, tem vários níveis de orçamento, né? A gente pode fazer um orçamento analítico ou um orçamento simplificado, né? Nesse orçamento simplificado, a gente consegue ter uma estimativa assim, próxima do que vai gastar, mas não é o orçamento detalhado, né? Mas dá para você fazer essa análise de viabilidade inicial para quando você for construir seu imóvel, né? Então, bora lá. Existe, então, a gente vai dividir em 3 eixos, né? Vai falar da construção, vai falar do terreno e da parte do documento, quanto que a gente gasta aí com documentação, tá? Falando de construção, de custo de construção, nós temos aqui alguns métodos de orçamento, né? Como o CUB, o método analítico, o método sintético, o método SINAP de custo de obra. Vou fazer um apanhado aí dos dois, tá, gente? Então, assim, você que está nos acompanhando nas redes sociais, nós estamos falando aí sobre o que você deve fazer, sobre construção em geral, né? Bora construir essa trilha aí que a gente está tratando, né? Desses orçamentos, então a gente tem aqui o CUB, método analítico, método SINAP e o método sintético de orçamento, né? Primeiro, eu uso como referência nesse primeiro momento o método CUB. O que o método CUB é? O método CUB ele é um método de orçamento desenvolvido pela Siduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, aonde é feita uma média, né, de várias construções e se chega no valor para se construir, tá? O método analítico é um método detalhado, item a item, vai gastar tanto de tijolo, tanto de cimento, lá. No método sintético, o que acontece? No sintético é de forma sintética, de forma simplificada esse orçamento. E no método SINAP utiliza aí as ferramentas de orçamento, método de orçamento que a Caixa utiliza como referência, né? Mas para esse primeiro momento, a gente está falando para ter uma estimativa de custo. Eu vou usar o CUB, que eu acho um método simplificado, mas assim, é bem prático, tá? E o método CUB, a gente já construiu vários imóveis e comparando o método CUB com esses imóveis que a gente construiu, fica bem próximo, gente, não fica longe não, tá? Então, vamos, como a ideia aqui é ser bem prático, vamos exemplificar então, né? Bom, eu vou pegar aqui no site, deixa eu dar um ESC aqui, entrei aqui, digitei no Google, né? CUB, né? O CUB, ele dá alguns resultados aqui. Eu quero esse aqui que é o sitezinho, cub.org.br. Vamos abrir ele, né? Aqui no CUB, ele tem um site simples, né? Você tem o CUB estadual. O que é o CUB estadual? É onde você fala aqui o seu estado, né? Peguei aqui o estado de Goiás, né? Vou utilizar aqui a última, nós estamos aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui em agosto, né? Então eu vou pôr aqui o mês anterior, que é julho, né? Isso aqui no final do mês ele lança, né? Aqui eu vou deixar aqui sem desenho da folha mesmo e vou gerar um relatório em PDF. Vamos ver aqui, ele abriu aqui o relatório. Ó, no meu relatóriozinho em PDF eu tenho aqui algumas informações que é importante. Eu vou aumentar aqui, ficar bom para todo mundo enxergar aí. Eu tenho aqui os padrões residenciais. Eu tenho um padrão normal, ele tem aqui... Eu vou levar para construções residenciais como referência o R1. Aqui no CUB ele explica quais são esses projetos aqui padrão, né? Qual que é cada tipo de projeto aí. Olha lá, o R1B, por exemplo, residência unifamiliar, padrão baixo, com um pavimento, com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. R1N, residência unifamiliar, padrão normal, então aqui ele detalha cada item aí dessa tabela que eu gerei, né? Eu vou colocar aqui então, eu vou considerar aqui, ó, a grosso modo, tá, gente? Aqui na consultora nós dividimos em 3 padrões de residência, que equivale, aqui é o padrão Minha Casa Minha Vida, né? Hoje o teto de R$350 mil de financiamento. A gente chama aqui do padrão essencial, né? É uma construção mais simples que atende os requisitos do programa habitacional do governo Minha Casa Minha Vida.
Eu tenho um padrão normal, que a gente chama aqui de comfort, é aquela casa de pé direito duplo, aquela casa bacana, de terreno inteiro, né? É um padrão normal aí, que engloba aí boa parte das construções, né? E eu tenho um padrão alto, que é o alto padrão. Mas o metro cúbico, gente, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque ele não contempla dois itens, ele não contempla a preparação do terreno e não contempla também detalhes arquitetônicos. Como assim? Vai ter lá uma porta bonita de escama de peixe de 5 metros. Ele não está contemplando isso. O solo lá é um solo arenoso, tem que fazer uma fundação específica, também não está contemplando. Também não contempla muros divisórios. Por isso que é muito importante, quando a gente for falar da parte do terreno, de você ter muita atenção na hora de comprar seu terreno, para aí você não ter surpresa na hora da sua construção, tá? Aí a gente tem o padrão alto, que é o padrão. Como o padrão alto, a gente tem muita coisa aqui de acabamento, que interfere muito, né? Então eu utilizo como referência como se fosse a parte cinza do alto padrão e incluo a parte de acabamento, tá? Então esse aqui é o custo, gente, não foi eu que inventei isso, é o custo, tá? Se você vai contratar um construtor, contratar um empreiteiro para construir, aí a gente tem que entender que também tem um negócio chamado BDI, né, que é o resultado dessa construtora que você vai contratar, né? Mas aqui, a grosso modo, serve como referência de custo de construção, tá? Bom, beleza. Eu sugeri na aula, eu vou pegar do Google aqui, que era pra gente olhar aqui aquele site. Entra no site aqui, planta pronta, que eu tinha dado de exemplo. Tem propaganda para eles, tá bom. Esse site eu acho legal, por quê? Porque ele tem muita planta de casa, para você ter uma noção boa, sabe? Aqui, ó, tem uma casa aqui. Vou pegar essa casa aqui, por exemplo. Ó, vamos ver, tem 15 por 30 essa casa aqui. Bom, aqui tem um terreno 15 por 30, lá, 3 quartos, a área construída 248 metros quadrados. É uma casa, senhora casa, né? Essa aqui é a planta dela, tá vendo? Essa é a plantinha dessa casa, né? Não, gostei muito da planta, beleza. O pessoal até vende essa planta, como é que a gente tem uma ideia de você namorar a planta mesmo, que tinha comentado na aula anterior, né? Mas aqui nesse site, o que vai acontecer? A gente tem aqui algumas opções, ó. Vamos pegar o terreno para imóveis de terreno 10 por 25, né? Vou colocar 3 quartos e vou pôr aqui de 100 a 200 metros quadrados. Vamos ver o que dá pra gente. Ó, ele deu alguns exemplos. Ó, gostei dessa planta aqui, vamos ver como é que ela é, né? Esse é o trabalho que você está fazendo de pesquisa que eu tinha comentado, né, gente? Ó, essa casa aqui é legal, uma sala de TV, uma sala de jantar, tem uma cozinha, tem uma área de churrasqueira. São 3 quartos, né, e garagem. Quantos metros quadrados tem essa casa? Vamos achar aqui, ó. Essa casa tem 166 metros quadrados, um terreno 10 por 25, achei bacana. Uma coisa que eu falei também, que é interessante, você se atentar, porque dependendo da situação, é bom você pode dividir esse projeto, né? Por exemplo, essa casa aqui, eu estou pegando só para eu fazer um rascunho aqui, ó. Vamos supor que você faça ela sem o terceiro quarto, por exemplo, que é muito habitual, né? Eu já faria aqui, aqui, ó, deixar até aqui mesmo, sem o terceiro quarto. E vou pegar aqui sem essa área de churrasqueira, por exemplo. Vamos supor que você faz em uma segunda etapa. E vou vir até aqui, assim, só para a gente ter uma ideia, né? E vou matar aqui. Vou pôr a garagem. Vamos fazer a garagem também. Eu vou colocar aqui e vou vir até na garagem. A garagem eu vou fazer aqui e vou contemplar aqui essa área. Olha, o que eu estou falando? Estou falando que o que vai acontecer? Eu vou construir ela fragmentada. Eu imagino aqui, você está tirando aqui, ó, um ambiente 2,8 por 4,25 por 12 metros quadrados aqui. Você está tirando aqui uns 50 metros quadrados dessa área toda aqui, ó. Então essa casa aqui, por exemplo, ela tem em torno aí de 100 metros quadrados, 120 metros quadrados. Eu vou considerar que a casa tem 120 metros quadrados, tá? Olha só, considerando que ela tem 120 metros quadrados, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui então, nosso Excel. Eu vou colocar aqui, ó, a área da casa, né? Eu vou colocar que essa casa tem 120 metros quadrados, tá? Vou colocar aqui o cubo de referência. Qual que é o cubo de referência? Eu vou considerar o cubo de referência esse daqui que a gente já havia falado, ó. Vou pegar aqui 2.222,73, 2.230. Vou pegar aqui então o cubo, colocar 2.230, né? Então, em tese, né, quanto que é o custo dessa casa? É esse vezes esse, bem simples, bem simplificado. Então, para construir essa casa aí, vou pôr aqui, ela precisa aí, uma casa de 120 metros quadrados, em torno de R$ 267.600, tá? Esse é um método simplificado de orçamento, e, gente, e é bem compatível, viu? É bem compatível, é bem confiável. Obviamente que a gente está entendendo aqui, primeiro a gente tem que entender assim,
Você, obviamente, todo mundo, cada um tem uma capacidade financeira de pagamento, né? Eu vou pegar esse valor que eu vou achar aqui e vou simular lá na Caixa para eu entender, junto ao financiamento, caso eu precise de financiamento, se essa Caixa está compatível com a minha receita, com o meu recurso, com a minha disponibilidade financeira, né? É isso que eu quero entender aqui. Será que realmente está compatível com a minha realidade financeira? Eu tenho capacidade de pagamento para fazer uma casa desse padrão? Ou eu tenho que entender isso? Ou eu consigo também, na localização que eu quero, o terreno está muito caro. Eu vou pegar uma outra localização. Quanto à localização do terreno, eu vou marcar aqui de amarelinho e vou falar aqui, ó, por exemplo, terreno. Vamos lá então. Ó. Terreno. Opa. Você achou um terreno na sua região de 120 mil reais, por exemplo, lá onde você, perto da família, né, ali num lugar que você gosta, né, 120 mil reais. Então o que acontece? Terreno e construção vai ficar então igual um mais o outro, né? A gente está falando aí de um financiamento de 387 mil reais, tá? Aí você tem o quê? Vamos falar três questões, né? Você tem também documentos. Eu não vou listar os documentos a priori, eu vou estimar o valor de 20 mil reais para documento, tá? Não vou fazer estimativa ainda, porque não vou falar isso em mais detalhe em um outro momento, tá? Então, ó, então eu cheguei aqui à conclusão, é igual a esse, mais esse, mais esse. Esse. Não, perdão, tá somando isso aqui. Peguei errado, né? Já tem uma soma ali, vou pegar ela, essa, mais essa. A gente está falando de um terreno, de uma construção de 400 mil reais em média, né? Desses 400 mil, quanto que a Caixa financia? A Caixa financia 80%. Então, 80% é Caixa, se você for financiar, e 20% é próprio. Quanto que daria de Caixa e quanto daria de próprio? Igual a esse vezes 0,8, a Caixa financiaria 326 mil, igual a esse vezes 0,20, né? A gente chega em 81 mil reais, né? Então, aqui a gente tem uns valores interessantes. Ó, o que acontece? 326 mil reais é recurso da Caixa, se você for financiar, e 81 mil reais é recurso próprio. Mas eu tenho que ter esse dinheiro para dar para a Caixa antes. Você não paga para a Caixa esse valor, né? Você não tem que dar na Caixa. Tem que construir uma casa que tenha um valor de mercado de 407 mil reais. Essa é a questão. Se você vai fazer com os 326 mil, sem entrada, sem nada, com dinheiro só da Caixa, e você consegue construir um imóvel que vale 407 mil pela localização, pelo bom gosto da arquitetura, perfeito. Você não precisa dar esse valor de entrada não, tá? É só que a Caixa está financiando, a garantia do financiamento é um imóvel de 407 mil reais, sendo que 80% desse recurso é da Caixa e 20% é próprio. Então, em tese, se você gastar 407 mil reais, esse é o valor que você tem que ter aí, tá? Bom, e aí, o que acontece? Baseado nisso, né? Ó, eu faço uma conta de padaria simples para saber se a Caixa libera para você esse recurso todo aí, de 326 mil. É conta de padaria, viu, gente? É conta, assim, simplificada. Eu imagino que, com a tendência da taxa Selic como tá, eu imagino que esse valor aqui, você vai pagar uma parcela de R$ 2.500 mensal. A gente vai simular isso, tá? R$ 2.500 mensal. O que acontece? Eu pegar os R$ 2.500 mensal, o que a Caixa precisa de comprovação de renda? Igual a esse dividido por 3. Opa. Igual a esse. É 30% de financiamento. Pode comprometer 30% da renda. Vai multiplicar por 3, né? Ou seja, você tem que ter 7.500 de renda comprovada. Peraí, mas como é que eu comprovo essa renda? Gente, você pode comprovar. Você pode juntar pessoa da mesma que vai, né, esposa, marido, mulher, ela pode juntar a renda, né, e ter da mesma forma aí as rendas acumuladas para comprovar, para você pegar, tá? Agora, vamos entender uma coisa. Eu estou falando do imóvel de 120 metros quadrados, num terreno de 120 mil. Mas a minha renda não é essa, a minha renda é 6 mil reais. Então, o que você pode fazer? Uma opção, procurar um terreno mais barato. Com um terreno mais barato, você vai passar a pegar 294 mil. Eu imagino que aqui a parcela vai ficar uns 2.200. E você precisa de 6.600 de renda comprovada já. Ah, não, outra opção. Eu posso diminuir a área da casa, uma casa de 80 metros quadrados, por exemplo.
parcela em torno de R$ 1.800, de renda de 5.400. Viu que é uma balança? Você consegue ir ajustando? Como aqui a gente está sonhando, né? Tá futricando, né? Então dá para você ter uma ideia, né? Então a gente está falando agora aqui do imóvel 280 mil, sendo que 220 mil é recurso próprio e 55 mil, 220 mil é da Caixa e 55 mil é recurso próprio, né? Renda em torno de 5.400 a R$ 6.000. Como é que eu sei? Eu vou pegar aqui Google, simulador Caixa, e vai sair aqui no simulador habitacional da Caixa, tá? Vamos lá. Aí eu coloco aqui o simulador, pessoa física, residencial, construção, vou pôr 280 mil, que nós chegamos aqui aproximado, né? Próxima etapa. Aqui eu coloquei, tem meus dados aqui, a renda de R$ 5.500, próxima etapa. Ó, e me dá as opções aqui, eu vou colocar compra tem construção, do programa Caixa, né? Bom, aí ficou aqui, ó, aqui ficou 109 mil de entrada, mas por quê? Porque estou usando o método saque de cálculo. Você vem aqui em alterar, o que vai acontecer? Você vem cá e coloca price e zera a entrada de novo, e pede para calcular novamente. Ó, o que acontece? Ficou então 63 mil de entrada, que é o seu recurso próprio, e 216 mil é o recurso da Caixa. Bem próximo do que nós calculamos aqui, tá vendo? Então é bem prático mesmo o método, né? Então, peraí, gente, aí você tem uma referência. Peraí, é esse imóvel mesmo que dá para mim? Eu tenho essa renda compatível aqui, eu consigo juntar essa renda, eu consigo comprovar essa renda? Ah, o valor da parcela, eu falei em torno de 1.800, vamos ver quanto ficou o valor da parcela. O valor da parcela, ó, ficou 1.632, ficou uma parcela boa, 1.632, né? Para um recurso aí de 63 mil de entrada, vai ficar 1.600 você pagar por mês, né? Ou seja, dá para você ter uma ideia boa, dá para brincar bem aí, né, gente? Ó, mas o que é o segredo aqui? Você entender qual que é a área quadrada aí da sua casa, esse de 80 metros quadrados te atende, né? Você entender qual que é o preço do terreno, né? E esse terreno, vamos falar no que é o próximo tópico da aula que vem, né? Que é a escolha do terreno. A gente vai falar bem sobre essa questão de você comprar, ter melhor negociação na compra do terreno, tá? Que é o próximo momento que a gente vai falar da nossa sequência de vídeo, beleza? Bom, pessoal, então, espero que tenha colaborado com você. Eu estou à disposição se você quiser fazer essa conta, né? E aí vamos seguindo junto aí, né? Então vai acompanhando os vídeos aí que você vai, como é que fala? Vai conseguir entender qual que é o seu melhor caminho, tá? Na aula que vem eu vou falar da compra do terreno, tá bom? Valeu, um abraço e um infinito além, gente. Até mais.